Olá, vamos aguardar que está anunciando que a live vai começar. Mais um minutinho. Estamos informando os nossos seguidores que a live vai começar, uma live de última hora, para falar um pouquinho sobre sono, aproveitar que tivemos a semana de conscientização sobre o sono. E aí vamos trazer um pouco deste material. Boa noite, Veraldo. Olá. 19h11 é o horário que estou sempre iniciando as lives. Vamos esperar mais um minuto. E aí nós vamos conversar hoje sobre o sono e seu impacto no desempenho. Sejam muito bem-vindos à live do sono e o seu impacto no desempenho. Meu nome é Débora Cumbi, eu sou especialista em fator humano e fadiga. E eu aproveitei a semana que antecedeu, que foi a Semana do Sono. Sexta-feira foi o Dia Internacional do Sono. Então eu vou aproveitar que hoje é o último dia do nosso desafio. Nós fizemos um desafio de 7 dias para dormir melhor, para ter uma melhor qualidade do sono, para a gente ter a conscientização de que o sono ele impacta diretamente na qualidade de vida que nós temos e na saúde. Então, vamos aproveitar, vamos unir um pouquinho do sono com a fadiga. Vamos aproveitar esse último dia, de desafio para a gente verificar o que o sono impacta no nosso aspecto cognitivo, porque esse nosso aspecto cognitivo é que vai impactar direto no nosso desempenho. Então, nós vamos aproveitar e vamos correlacionar, o que nós vimos agora, o que nós fizemos de conscientização do sono, da semana do sono, com um próximo evento que vai acontecer no dia 30 de março, agora de abril não, de março, no dia 30 de março, às 19h11, nós vamos ter o evento Consultor de Fadiga. Então, eu estou aproveitando e unindo as duas ações, que é a conscientização sobre o sono, com o consultor de fadiga. E por quê? Porque a fadiga, ela é literalmente vinda do sono. Se nós não dormimos bem, nós geramos fadiga. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Li. Muito boa noite. Então, nós estamos unindo aqui as duas faces. E por que é importante nós unirmos isso? Porque a fadiga, por si só, se a gente estiver em casa, não vai ter tanto impacto. Já tem um pouco, porque nosso aspecto cognitivo vai estar rebaixado. Mas, quando nós estamos trabalhando, o nosso desempenho vai ter impacto. Quais são as consequências nesse desempenho? Nós falamos em lives passadas da sonolência com impacto na segurança. E hoje nós vamos estar falando do sono no impacto do desempenho. Então, se nós temos sonolência, nós temos um rebaixamento do nosso aspecto cognitivo. E por que nós temos esse rebaixamento do aspecto cognitivo? É o que nós vamos trazer agora. Essa semana do sono, ela foi bem intensa, Foram várias estratégias, 20 estratégias colocadas, nós temos várias, E eu não entrei no aspecto dos distúrbios de sono. Nós entramos somente no aspecto comportamental do sono. Então, de ações e atitudes que nós podemos fazer no nosso dia a dia e que vai gerar uma melhor qualidade no nosso sono, Inclusive para a gente verificar se sim, olha só, junto ainda tem a cachorrinha que quer latir hoje, Então,
nós podemos ver o nosso sono, né, como um aspecto primordial, né, mas sabendo que nós temos interferências de doenças, de transtornos que impactam o nosso sono. E nós nessa semana não falamos sobre isso, porque envolve um aspecto mais médico. Nós vamos falar isso em outra live, né, dos distúrbios, de detectar os distúrbios que nós temos, né, ou que se tem, porque não necessariamente todos têm, mas um dos distúrbios que se tem muito é a insônia e a apneia. Né? A apneia por uma questão do ronco, pessoas que roncam, que tem a questão da falta do oxigênio noturno, né? Ela vai impactar num sono de má qualidade. E a pessoa que tem insônia também vai impactar na qualidade do sono. Agora, vejam bem que às vezes a gente fala que é a insônia e não é a insônia. Então, todos esses aspectos, esses transtornos, eles necessitam ser muito bem investigados. Hoje também está muito comum o uso, né, de medicamentos para dormir. Vamos dizer porque nossa sociedade, né, ela quer se mover 24 horas, ela por um bom tempo se acreditou, né, que quanto menos eu dormir, melhor, porque eu vou estar sendo mais produtivo. E isso nós vamos ver hoje que não é a realidade. Porque quanto menos eu durmo, claro que cada pessoa é uma. Claro, a gente coloquei uma tabelinha aqui para vocês verem a quantidade de horas, né, que é recomendado conforme a idade. Só que isso não quer dizer que eu tenho o quê? Porque cada pessoa, cada ser humano é um. Deixei claro para vocês que menos de 6 horas é para ter um alerta, né, de que pode ser que tenha alguma coisa impactando. Menos de 6 horas de sono. Então, se nós estamos falando de desempenho, se nós estamos falando do impacto que isso vai ter no desempenho, né, essa falta de sono, nós estamos falando de produtividade. Né? E aí existem várias universidades que fazem, né, testes, que fazem uma produção científica, né, sobre a questão do sono. Sono com os atletas, sono com atletas paralímpicos. Então, o sono, a investigação sobre sono, ela é muito potente. Ela não é uma investigação que acontece, acho que. Não, ela é muito potente. Então, quando nós falamos do desempenho, né, é porque sim, toda essa parte científica já coletou dados, já identificou, e cada dia mais isso vem. Cada dia mais temos informações sobre o tema. E isso vai construindo uma rede, né, muito grande de informações. Mesmo que as pessoas não acreditem muitas vezes, ou que elas façam isso como uma banalidade, né, a parte científica, ela fundamenta aquilo que acontece. Né? Ela fundamenta, né, o que acontece com o ser humano, o desempenho. E eu posso dizer para vocês, de carteirinha, porque eu convivi mais de 20 anos, né, diretamente ligado ao aspecto do sono, ao aspecto da fadiga, e vi, né, na minha frente, vivi também situações onde o meu desempenho estava rebaixado por questões de sono e por questões de fadiga. Então, esse aspecto do desempenho, ele é extremamente importante. E quais são as consequências para nossa parte cognitiva, toda a nossa parte memória, vamos dizer assim, né? Todo o nosso desempenho neuronal. O que acontece? Quando eu tenho uma quantidade de sono rebaixada, ou seja, o menor do que aquilo como pessoa eu necessito, lembrem que você, além de necessitar uma quantidade de sono sua, né, que pode lá estar mais ou menos dentro daquela recomendação, você tem um cronotipo que às vezes você prefere dormir mais tarde ou às vezes dormir mais cedo, então você tem essa parte do cronotipo também. Oi, Débora, boa noite. Então, você tem isso também, a parte do cronotipo que vai impactar na parte do sono. Então, você deve seguir aquilo que é melhor para o seu corpo. Então, se você é uma pessoa
que prefere ficar acordada até um pouco mais tarde, porque o teu rendimento, o teu desempenho naquele horário, sim, você deve obedecer, né, o seu corpo. É claro que nós sabemos que nessa sociedade que nós vivemos, no mundo 24 horas, às vezes a gente não consegue colocar. Mas às vezes não é que nós não conseguimos colocar por causa do mundo fora, e sim por causa do nosso mundo de dentro, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos comportamentos. Né? Então, às vezes é porque nós não queremos. E eu vi isso muito bem na semana agora que nós fizemos todo esse trabalho das estratégias de sono. Adivinhe quais foram as estratégias de sono, né, que mais foram difíceis de serem implementadas? Foram as estratégias onde a pessoa tem que mudar a rotina dela para dormir. E olha que a rotina para dormir é coisa muito mais simples, né? Porque você tomar uma ducha mais quente 1 hora até 2 horas antes, né? Você colocar um pijama, né? Para dizer para o teu corpo que você está indo dormir, você fazer todo o teu hábito, olha, eu vou desligar a televisão, eu não vou mais ter a televisão no quarto, né? Eu não vou mais ter aquele ruído, eu vou fechar as minhas cortinas. Né? Tudo isso foram hábitos que durante anos você construiu. E como é difícil você mudar esse hábito. Boa noite, Cris. Então, o mais difícil é você mudar o hábito. Ou porque você não quer mudar o hábito, e aí você falar isso para você é muito importante. Eu não quero mudar o hábito. Mas eu vou me esforçar, eu vou colocar outros hábitos também, né? Porque foram mais de 20 hábitos que eu passei para vocês como estratégias para vocês poderem adequarem, né? Então, todas é possível fazer? Sim, todas são possíveis fazer, né? Agora, vai depender muito de cada um, vai depender muito de cada pessoa. Então, se nós temos, por esse lado, uma questão de que nós temos que nos comportar para ir dormir, né? Nós temos que gerar um bom sono, uma boa qualidade do sono. Sim, existem os trabalhadores em turnos e quando eu falo diretamente com o trabalhador em turno, né, existe toda uma outra estratégia, né? Existe toda uma outra mudança, um outro horário, né, uma outra forma, mas isso também não quer dizer que a pessoa não tenha que ter um hábito, ela tem que criar sim o hábito. Então, se vai impactar nesse nosso desempenho, vai impactar na nossa produtividade. Seja numa produtividade onde você é uma pessoa autônoma, ou seja, na produtividade onde você trabalha numa empresa. O impacto disso, né, para você, quando falta o teu sono, você já sabe. Porque quando você não dorme direito, você fala assim, eu tô mais ou menos, não tô bem porque eu não dormi bem à noite. Essa é a resposta, né? Eu não dormi bem à noite, então eu tô mais ou menos, não tô muito atento às coisas, não tô muito concentrado porque eu não dormi bem à noite. Por quê? Porque toda essa conexão dos neurônios, né, ela fica suja, vamos dizer assim. Né? Imagina que durante o dia nós coletamos muitas informações, muitos dados, muito. Como se a gente tivesse um HD, né, que a gente colocou muita informação ali dentro. E durante a noite é o momento que vai se limpar, que vai se organizar, que vai se ordenar. Só que e eu já expliquei isso para vocês, nós temos o tempo do nosso sono. Se nós não obedecemos esse tempo, os nossos trabalhadores, né, que organizam o nosso corpo, que fazem toda a estruturação, tanto fisiológica quanto psicológica, esses trabalhadores não têm o tempo necessário para poder colocar aquilo em ordem. Se eles não colocam isso em ordem, se eles não conseguem administrar isso, algumas coisas vão ficar sujas. Então, imagine que essa teia de neurônios, ela vai ficar poluída, né, com informações que não deveriam ficar ali, pegando e tomando espaço. Quando estão tomando esse espaço, pegando, né, atingindo essa gama de neurônios, o que acontece?
fica sujo. E como é que nós acordamos no outro dia? Com a nossa atenção rebaixada, né? Com a nossa concentração rebaixada. Agora vocês imaginem isso numa somatória. Quando você tem uma somatória, né, de momentos, porque se você não dorme bem um dia, se você não dorme bem no outro, você vai somando aquele débito de sono. Você vai sempre devendo o sono. Isso faz com que o nosso desempenho, seja o nosso desempenho físico, seja o nosso desempenho emocional, seja o nosso desempenho psicológico, cognitivo, né? A nossa coordenação, ela diminui, né? O nosso aprendizado rebaixa. A nossa forma, pode ver que o nosso corpo não reage da forma que nosso cérebro pede para reagir. Nosso cérebro pede para ter uma reação e o nosso corpo tem uma resposta diferente em termos de tempo. Então você, por exemplo, para quem dirige, para quem está dirigindo, essa resposta, ela deveria ser muito imediata, né? Então você perceber e responder deveria ser imediato. Quando você está com esse débito de sono, com essa privação do sono, essa resposta demora muito mais. Por isso, muitos acidentes são causados não só pela sonolência, né? Muitas vezes a pessoa até não está naquele estado de sonolência onde ela não consegue segurar a cabeça, né, para se manter acordada e se manter alerta. Mas ela está com a percepção toda rebaixada, toda a parte de coordenação, de resposta motora, tudo isso está rebaixado. Se eu estou com isso rebaixado, minha resposta ela não tem uma boa produtividade, ela não tem uma boa resposta, né? Você tem um tempo maior. Se você está ainda numa atividade que, tudo bem, aquele tempo não vai fazer diferença. Agora, se você está dirigindo, vai fazer diferença. Se você está em atividades de risco, imagina você esperando numa cirurgia, onde o médico tenha que ter um tempo de resposta rápido, e ele está impactado pela privação do sono, pelo déficit de sono. Todos nós temos momentos assim. Agora, quais são os momentos que são de risco? Quando você está dirigindo ou quando você tem uma atividade que vai colocar em risco outras pessoas, né? Ou a organização, a sua própria empresa, né? O nome da sua empresa, o nome de outra empresa, né? Ou a vida de outras pessoas. Quando você está dirigindo, você não está colocando em risco só a sua vida, você está colocando em risco a vida de outras pessoas também. Então, essa privação do sono, ela vai impactar diretamente no seu desempenho. Se você é um esportista, por que quando se vai para outro país, onde o fuso horário ele tem uma diferença muito grande, você tem que ir com bastante antecedência para você fazer uma adaptação à região? Porque a questão do ritmo circadiano, que nós já vimos aqui também em outra live, tem material aqui no perfil, né? Ele vai ter que acompanhar. Então, como nós somos movidos pela claridade, lembram disso? Né? Por todos esses relógios biológicos, nós temos alteração. Então, quando um esportista vai para outro lugar, por exemplo, não só esportista, qualquer pessoa, né? Para ele se adaptar e ter um bom desempenho, ele necessita ir com antecedência, para poder fazer com que o corpo se adapte àquela nova rotina. Agora, isso também acontece aqui, onde você está. Se você tem a privação do sono, o débito do sono, né, a sua qualidade de treino não vai ser a mesma. Por quê? Assim como a sua qualidade, né, de desempenho, seja ele também toda uma parte cognitiva de pessoas que estão por trás, né, dos bastidores, né, pessoas que estão atrás de um computador, atrás de pensamentos, né, todo incorporando pensamentos, o seu desempenho não vai ter qualidade. E essa qualidade faz com que a gente tenha que refazer muitas vezes o trabalho várias vezes, né? Refazer. Então, olha quanto impacta no nosso desempenho. Se a nossa atenção é rebaixada, se a nossa memória é rebaixada, se nossa concentração é rebaixada, se nossa resposta motora
é rebaixada, se a nossa coordenação é rebaixada. Vejam, o nosso aprendizado é rebaixado. Então, de todas aquelas informações que são nos passadas, então imagina uma criança, né, numa atividade escolar, por exemplo, né, que tem mudanças durante os períodos escolares, ou quando muda de criança para adolescente, o quanto impacta a privação do sono para ela. Ou nós, quando estamos aprendendo outras atividades, seja à noite, ou seja uma atividade durante o dia que você necessita de muita concentração, né, o quanto esse déficit de sono vai impactar nesse desempenho. Né? O nosso tempo de resposta, que nem eu dei o exemplo para vocês, de quando nós podemos gerar um acidente, né? Outro ponto que também vai impacta o desempenho é o nosso humor. Por que o humor vai impactar? Porque a partir do momento que eu passo a ter uma privação de sono, o meu humor muda. Esse meu humor significa que eu fico muito mais irritado, né? Eu fico muito mais arredio, né? Eu fico querendo ficar quieto, mas tendo que participar socialmente, e aí eu fico com aquela sensação de não pertencimento, né? Eu fico depressivo, não depressivo como depressão, doença, mas eu fico depressivo porque eu não quero interagir. E se eu não quero interagir, não é porque eu não vou interagir, eu não quero interagir, não. É porque eu estou privado do sono, então esse meu processo mental, ele reduz, faz com que eu não queira, né, estar na interação, mas principalmente, se eu interajo, eu tenho muito cross-check. Então eu falo uma coisa, a outra pessoa entendeu, ela me responde, ela me retorna, né, o que ela entendeu. Se eu não tenho essa interação, se eu estou em estado depressivo, não tenho essa interação. Se eu não tenho essa interação, o que vai acontecer? Posso falar, ou falar pela metade, ou não falar direito, e o outro não está compreendendo, né? Porque eu falo pouco. Eu falo o mínimo daquilo que eu deveria, né? Eu interajo o mínimo daquilo que eu deveria. Então, imagina numa atividade onde você necessita cross-check, por exemplo, né? E aí você vê uma situação, veja que a percepção já está rebaixada. Então, provavelmente, a quantidade de informações que você está captando está baixa. Eu vejo aquela situação. Se o meu processo de aprendizado já está impactado pelo meu déficit de sono, né, eu capto bem menos do que aquilo que eu deveria. Fazer todo esse processo mental, que deveria passar por uma sinapse, por situações da parte de neurônios, né, ele não vai passar como deveria. Então, o que vai acontecer? Vai reduzindo. Então, eu reduzo a minha percepção, eu reduzo a minha forma de compreensão do que está acontecendo, eu reduzo pelo humor o meu retorno de informação para a pessoa, e isso faz com que o meu resultado, o meu desempenho seja menor do que aquilo que eu gostaria. Olha quanto o meu desempenho já foi impactado, né, pela questão da privação e pelo déficit de sono. Eu não estou computando aqui nada além do déficit de sono. Nada além de como problemas emocionais, como eu falei no começo para vocês, doenças realmente do sono. Né? Nós estamos falando só da privação do sono. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com todos vocês que estão aqui. Seja em momentos sérios e seja em momentos não sérios. Né? Mas já aconteceu isso com todos vocês. Um outro fator que impacta bastante, né, essa questão do déficit do sono é o nosso comportamento no sentido de impulsividade. Porque se eu estou com privação do sono, a minha tendência a querer terminar a atividade que eu estou executando, ela é muito maior. Então, eu tenho um impulso para correr riscos. Por quê? Porque se toda aquela malha que eu estava falando para vocês, dos neurônios, não está funcionando bem, ela está suja, como eu dei o exemplo para vocês lá no começo. Oi, Márcia. Oi, Vantuí. Oi, Tia Ju. Oi, tia.
Também estou vendo minha tia aqui escutando sobre o sono e sobre o desempenho. Muito obrigada pela vinda de vocês. Então, voltando aqui na questão do desempenho, que serve para todos nós, né? Se você está com uma tendência, né, maior para finalizar aquela tarefa, finalizar aquilo que você está fazendo, provavelmente passos importantes você está deixando, né, de verificar. Se você quer terminar, né, você tem aquela pressa, impulsividade, né, quero de uma vez, teu risco é maior. Então, lembram quando fala que a pessoa, quando está mais próximo de casa, é quando acontecem os acidentes? Por quê? Quando ela está mais próxima de casa, acontece o acidente. Porque a tendência é essa impulsividade, né? A tendência de já estou lá. Então, se eu já estou lá, né, significa que eu tenho um impulso de correr o risco, de passar rápido para poder chegar aonde eu quero. E aí eu não faço avaliação. E eu não faço avaliação. Boa noite para vocês. Eu vou falar um pouquinho da fadiga na atividade esportiva. Vou sim. Tá? Se eu tenho essa impulsividade para poder chegar onde eu quero, né, eu corro os riscos. Eu corro o risco de ter um acidente, eu corro o risco de atropelar alguém, eu corro o risco de bater em alguma coisa, né, de me ferir. E isso, se você está fazendo uma atividade, você também está correndo risco. Se você é um professor, você também está correndo um risco de não entregar, né, o melhor desempenho, de não passar as informações para a pessoa. Então, você está correndo risco. É o que acontece quando você tem esse déficit de sono. Então, atividades, por exemplo, eu trabalhei com atividades na aviação, na atividade aérea, mas trabalhei com a mineração, trabalhei com ferrovia, e são áreas que têm atividades de risco intensas. Não só porque pode prejudicar a própria pessoa, mas pode prejudicar terceiros e o próprio nome da empresa, né? Então, a imagem da empresa, que também é difícil. Então, essa impulsividade muitas vezes está ligada ao teu déficit de sono. Vocês já pararam para pensar que você, além de estar com a impulsividade, você tende a estar mais agressivo. E para quem está com um carro, por exemplo, a arma não precisa ser um revólver. A arma pode ser, e normalmente é, o carro. Então, quando você tem déficit de sono, essa agressividade, a impulsividade junta com a agressividade. Você está com uma tendência maior de ser agressivo e de impactar outras pessoas. Também tem a tendência do ter a razão, porque você deixa de avaliar, lembra, vamos somando, né? Minha atenção está menor, minha percepção está menor, meu aprendizado, né? Meu julgamento rebaixado. Juntando tudo isso, eu tenho muito mais impulsividade, eu tenho um humor que está rebaixado e eu tenho a agressividade. Então, peguem situações do seu dia a dia, que já aconteceram no seu dia a dia, peguem situações que aconteceram que vocês conseguem ver isso. Como me pediram ali na atividade esportiva, né? Essa fadiga, né? Essa privação, eu não vou nem chegar só na fadiga, né? Eu vou falar um pouco mais da privação do sono, esse déficit de sono. Se a pessoa não dormiu, o trabalho dela com desempenho, né, cognitivo vai ser rebaixado, mas também com o desempenho psicomotor. Também vai. Então, tudo aquilo de peso que ela poderia carregar. Eu lembro quando estava fazendo exercício, né, que a professora pedia, né, a personal pedia para fazer com mais intensidade ou com maior peso. E quando eu estava privada do sono, né, eu não conseguia fazer como eu fazia no dia a dia que eu tinha dormido bem. Nós fizemos, na época que eu estava lá no Instituto do Sono,
nós fizemos um trabalho junto ao pessoal que era paraolímpico. E foi muito interessante o trabalho, porque eles faziam dentro de uma piscina, eles se privavam do sono, né? Já privavam do sono exatamente para mostrar o quanto de desempenho era rebaixado, o quanto da percepção era rebaixada, o quanto da força que necessitavam fazer era rebaixado. Então, todos os aspectos da atividade esportiva, se você pegar os jogadores de futebol, quando eles vão para uma região que é mais alta, né, que tem menos oxigênio e ela é mais alta, né, a qualidade do sono deles é pior. O ritmo muda, mas a qualidade do sono ela é pior. Então, o que eles fazem? Vão com antecedência para poder ter esse equilíbrio. Vocês lembram do caso de... No caso de... Peguei um bem pontual, né? Eu não lembro o jogo que era, mas eu lembro que era o Ronaldinho e que ele não conseguia, né? Ele não conseguia manter aquela qualidade de jogo dele. Por que ele não conseguia manter a qualidade dos jogos? Porque ele estava privado de sono. Então, essa privação de sono, ela impacta diretamente nesse desempenho do atleta. Muscular, o músculo não consegue, né, voltar ao equilíbrio dele, ele não fica em equilíbrio. Se o músculo não fica em equilíbrio, né, não volta ao que ele tem que voltar, ele está fadigado. O músculo está fadigado e a privação do sono faz com que a pessoa não consiga entrar no equilíbrio do organismo. Olha em quanta coisa impacta. Sim, muitos acidentes no transporte, e aonde se mais estuda, né, a fadiga é no transporte. Por incrível que pareça, todo o estudo de fadiga mesmo, de privação de sono, começou aqui no Brasil, no transporte rodoviário. E hoje, eu tenho a lei do CONTRAN, né, do CONTRAN que mudou, tanto para os caminhoneiros quanto para as pessoas, né, que trabalham em empresas rodoviárias, seja de logística, seja de ônibus. Existe uma regra baseada em todo esse estudo que fizeram. Então, por isso que hoje a regra tem uma quantidade máxima de trabalho e uma quantidade para que a pessoa pare e vá descansar. Só que nós sabemos que as pessoas, né, ultrapassam isso, né, por condição da própria empresa ou por condição da própria pessoa, né, e é isso que gera, né, os acidentes. Se ele está privado do sono, se ele está com esse déficit do sono, o desempenho dele está rebaixado. E muitos, né, não só do transporte, mas de muitas áreas, utilizam como ferramenta medicamentos ou drogas ilícitas para se manter, né, acordado, para poder estar atuando. Só que a qualidade dessa atuação, a qualidade desse desempenho, né, é que é impactado. Qual é a qualidade que ele tem, essa pessoa, de desempenho? Onde vai ter o resultado? Qual resultado nós vamos poder ver? Então, quando nós pegamos esse déficit de sono e vemos que... Porque olha só, eu não estou nem falando da questão da saúde, porque nós sabemos que aumenta o risco cardiovascular, aumenta as condições da pessoa de ter doenças, né, degenerativas, né, aumenta a probabilidade de doenças no aspecto cognitivo, como Alzheimer. Então, a não qualidade do sono, ela vai trazer e vai impactar exatamente em todos esses pontos. E eu sei que vocês, né, porque cada um numa área, eu sei aqui que tem pessoas que são do esporte, pessoas que são da clínica mesmo, pessoas da aviação, pessoas que trabalham no dia a dia com transporte, né, tem a visão disso. Mas quando acontece isso com a própria pessoa, né, é diferente. Quando nós temos essa privação, é diferente. Quando nós percebemos que o nosso desempenho está rebaixado devido a essas condições, é diferente.
Porque muitas vezes nós vemos que nosso desempenho está rebaixado devido à condição do déficit de sono, da privação do sono, mas sabemos que na próxima noite nós vamos conseguir colocar em equilíbrio. Lógico que não vai recuperar de imediato, mas depois de 2, 3 noites já colocadas em equilíbrio, aí nós temos uma tendência a recuperar. Agora, quando nós vamos olhar e sabemos que estamos privados do sono, que temos esse déficit de sono, e podemos causar um erro fatal, né? Fatal de todos os sentidos, tanto fatal para nós quanto para as demais pessoas. Nós vamos olhar diferente. Agora, quando você analisa o outro, é mais fácil. Agora, colocar-se no lugar e lembrar dos seus erros, né, das suas falhas, das suas condições e dos momentos que você se colocou em risco, né, ou colocou em risco a vida de outras pessoas, porque você estava com déficit de sono, faz com que te gere, opa, peraí, tem um alarme aqui, tem uma situação nova aqui para mim. Eu estou com uma condição, né, onde eu tenho uma atividade de risco, onde o meu desempenho não está bem. Por exemplo, aqui eu sei que tem pessoas da cozinha, né, da confeitaria, da cozinha, né? Um risco, quando a gente olha, não tem risco, né? Agora, uma pessoa, né, que vai trabalhar na cozinha, com facas, com fogo, com água quente, né, que está privada de sono, né, que vai estar ali atuando com outros profissionais e que tem a irritabilidade, lembram lá que eu falei? A irritabilidade, um estado mais depressivo, não querem a interação com as pessoas, mas é necessária a interação com as pessoas. Não percebe o que está acontecendo, né? Não vê o que está acontecendo. Então, muitas vezes o fogo está ali pegando, né, em algum objeto, em alguma coisa, e a pessoa não percebe. Dentro da aviação eu vi acidentes, estudei, analisei vários acidentes onde você tinha o som, né, o piscar, todas as informações que um equipamento podia gerar, mas a pessoa não percebia, como se ela estivesse num estado rebaixado, né, para que pudesse responder. Então, rebaixa mesmo esse estado, ela não percebe, não entra, né, nesse ponto de perceber o que está acontecendo. É isso mesmo, panelas pesadas, exatamente. Né, pega o material pesado, né, estão ali, estão com outras pessoas, mas não percebem isso. Isso acontece em todas as áreas. Em tudo que a gente pode ver, a gente observa esse tipo de comportamento. Agora, muitas vezes a gente não detecta que é da privação do sono. Muitas vezes a gente não vê que a pessoa não dormiu. Claro que eu não tive condições de dormir, vou trabalhar, mas na outra noite eu vou conseguir recuperar. Agora, tem pessoas que não estão dormindo 1 noite, 2 noites, 3 noites. E para aqueles que não estavam aqui no começo, quando eu comecei, onde eu pontuei os aspectos ali de questões de distúrbios de sono, né, onde o distúrbio de sono vai impactar na qualidade do sono, ou seja, você vai ter déficit de sono. Você também tem, né, essa questão de olhar e não ver. Porque o distúrbio do sono, ele vai impactar direto. Então, distúrbios, eu falei para vocês da apneia, da insônia, né? Mas existem N outros distúrbios que vão impactar. Então, nós não estamos entrando dessa área mais médica. Nós estamos entrando na área comportamental, né? Ou você está privado de sono porque você está com problemas emocionais, ou financeiros, ou familiares, seja o que for, né? Teve a pergunta, quem trabalha à noite, como lidar com a fadiga, pois dormir durante o dia não é a mesma coisa.
Não, dormir durante o dia não é a mesma coisa, mas existem estratégias, né, para a pessoa que vai trabalhar à noite para poder lidar com a fadiga. Agora, é muito importante de ver qual é o tipo de escala de trabalho dessa pessoa que vai trabalhar à noite, porque tem pessoas que vão trabalhar à noite numa escala direto, né, todo dia ela trabalha naquele mesmo horário, e tem pessoas que vão trabalhar, a gente chama trabalhador de turno, né? Ou tem o trabalhador em turno, que é um dia ele está de madrugada, outro dia ele está um pouco mais cedo, outro dia ele está um pouco mais tarde. Então, tem dias que ele trabalha durante a noite. Então, são estratégias distintas para lidar com a fadiga, né? São estratégias que devem ser feitas de forma diferenciada. Mas isso não quer dizer, que é o que acontece muitas vezes, que a pessoa que dorme durante o dia, né, ela acredita que o dia é feito para fazer essas atividades. Então, ao invés dela fazer a mesma rotina, vamos lá nas estratégias do sono, que estão aqui no desafio, que estão lá no destaque para aquelas pessoas que quiserem ver. Todos aqueles pontos das estratégias de sono devem ser levados em consideração por quem trabalha durante a noite. Ou seja, se eu vou dormir durante o dia, eu devo sim escurecer meu quarto, eu devo sim tirar o ruído, eu devo sim me preparar para dormir, eu devo ter uma rotina de ir para a cama, eu necessito ter isso. Então, as estratégias, elas servem para quem vai dormir durante o dia. Qual é o problema maior que se tem dormir durante o dia? Principalmente a família. E o social, né? Vamos colocar não só a família, mas o social. Por quê? Porque se durante o dia as pessoas estão trabalhando, telefonando, conversando, né, fazendo atividades, aquela pessoa que trabalha à noite, ela vai precisar estar dormindo naquele horário. Então tem que ter um consenso com a família de educação mesmo, de que diminuir ruído, de mostrar o impacto que tem na qualidade do sono de quem já vai dormir de dia, que não é já a mesma coisa, né? A parte social, o teu telefone fica ali ligado. Inclusive, não é só mais durante o dia que fica. Muitas pessoas hoje estão tendo déficit de sono por causa do uso do celular em redes sociais. A rede social hoje, ela não é uma rede para você só ter uma relação de conversar sem nenhum propósito. Então, muitas pessoas trabalham em redes sociais. Eu sou uma pessoa que trabalha com a parte digital, né? E eu vejo muitas pessoas que trabalham com a parte digital, de tráfego, de copy e tudo isso, trabalhando durante a madrugada. E são pessoas que elas não têm o cronotipo de ficar até mais tarde, mas necessitam ficar. Então vejam que esse novo método, essa nova maneira de trabalhar, também está levando a uma privação de sono. E voltando ao celular, né, é muito comum você ir dormir, levar o seu celular, né, e ficar ainda olhando as redes sociais ou controlando suas atividades até pegar no sono. Só que essa luz do celular, assim como eu falei nas estratégias luz da televisão, aquelas luzinhas vermelhas, essas luzes, elas impactam e diminuem a qualidade do sono das pessoas. Então, vejam quantas coisas nós estamos produzindo, né, que vão impactar no sono. E não adianta nós querermos dizer assim, não, mas a gente consegue mudar. Isso é fisiológico. Né? Nós podemos ter uma adaptação. Assim como tem pessoas que não vão se adaptar, tem pessoas que vão se adaptar, né? E a maioria está ali no intermédio, né? No intermediário, se adapta um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Né? Mas tem pessoas que são extremamente noturnas, que não se adaptam, né, com a questão do dia, e tem pessoas que são diurnas e que não se adaptam na questão da noite. Qual é a proporção? 5% das pessoas têm uma boa condição de trabalhar à noite e dormir durante o dia. 5%. Se somente 5% das pessoas conseguem ter um bom desempenho à noite, né,
não é cronotipo, nós não estamos falando que daquelas pessoas que gostam de trabalhar à noite, durante o dia, têm um desempenho menor. Nós não estamos falando nisso, nós estamos falando daquelas pessoas que têm um organismo natural, normal, e vão para trabalhar à noite e não têm uma adaptação. 5% conseguem se adaptar muito bem. Os restantes das pessoas não se adaptam, porque essa privação do sono começa a impactar. E não só não se adaptam, eu me adapto, como eu. Né? Quando eu era comissária, eu me adaptava a voar à noite. Só que, olha que loucura, eu dormia, eu chegava de manhã, normalmente chegava umas 6 da manhã, até chegar em casa 10 horas, eu ia dormir o dia todo, porque eu achava, na verdade eu me sentia tão cansada, né, me sentia tão rebaixado o meu desempenho, que eu dormia o dia todo. No fim, eu acabava fazendo as coisas piores. Porque não era essa a estratégia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha conhecimento. Não tinha nenhum conhecimento de como eu deveria dormir, de como eu deveria fazer. Então, a estratégia de quem está trabalhando de noite, sim, vai ser dormir durante o dia, mas não é todo o dia. E se, por exemplo, que nem o meu caso, que eu trabalhava uma noite sim, outra não, e era um revezamento de noites, tão pouco era para eu ficar dormindo durante todo o dia. Quem trabalha à noite também tem que estabelecer horários para dormir sempre. Não hoje, hoje eu cheguei às 9, eu vou dormir, amanhã eu vou dormir às 3 da tarde. Não. Olha, mesmo durmo tarde, tipo depois da meia-noite, mesmo dormindo 8 horas por noite, é a mesma coisa? Mas, na verdade, não é que é a mesma coisa. Primeiro que você tem que saber a quantidade de horas que o teu corpo precisa. Primeira coisa, você precisa de 8 horas, você precisa de menos, você precisa de mais, né? Você vai dormir depois da meia-noite porque você quer, o teu corpo não pede para dormir antes. Então, você tem que ver se o teu corpo ele pede para empurrar mesmo. Não, eu vou dormir depois da meia-noite porque meu corpo meu cronotipo é esse. Eu prefiro, só que eu vou acordar mais tarde. Então, eu empurro para dormir até depois da meia-noite e acordo depois das 7 da manhã, 8 da manhã. Isso não, essas 2 horas de variações, elas não impactam tanto. Tem um impacto maior, tipo você ir dormir 1 hora da manhã e você acordar às 6 da manhã. Você ir dormir 2 horas da manhã e você acordar às 6h30, 7 horas da manhã. Porque a tua quantidade de sono não é eficaz. E aí o seu desempenho à tarde não vai ser adequado. Claro que existem estratégias para você fazer, sim. Eu tenho uma cliente que ela realmente, mesmo dormindo 8 horas durante o período noturno super bem, chegava à tarde ela tinha sonolência. Então, uma das estratégias foi colocar, né, o cochilo após o almoço. Menos de 30 minutos após o almoço, né, poder relaxar, poder baixar, para poder continuar depois. E esse foi um dos pontos principais para a pessoa, né, onde o desempenho dela mudou totalmente. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que você não necessite, uma pessoa não necessite de 8 horas. Pode ser que com 7 horas seu organismo esteja bem. E isso também muda, né, conforme a idade. Varia de pessoa para pessoa e de idade também. Né, da idade da pessoa também vai variar. Então, são vários pontos que vão sendo alterados. Mas veja, o nosso desempenho, ele vai ser impactado, sim, diretamente pela questão do sono. Não tem como a gente dizer que não. Por quê? Porque, sim, o sono, ele é o essencial para a nossa saúde. Ele é essencial para a qualidade da nossa vida. Ele é essencial para tudo o que nós fazemos. Então, se você tem, que nem a Ali, né, que está aí, que eu sei que trabalha de noite, hoje não tanto mais, mas sei que trabalha de noite, com certeza os bolos, né, se você não estiver bem, seus bolos não vão ficar bem. O teu desempenho, a qualidade do seu bolo não vai ser a mesma. Né? Assim como quem trabalha na cozinha,
durante a noite, né, tem um desempenho favorável, né, fica muitas vezes em hotéis, isso eu converso bastante, né, em hotéis que trabalham de madrugada, né, e as pessoas vão e pedem uma refeição, né, se aquela pessoa ela não é uma pessoa de trabalho noturno bem adequada para quem, com certeza a alimentação que ela está fazendo não está bem. Não é o melhor desempenho dela. E aí podem passar N situações, né? Desde queimar uma refeição, né? Desde colocar fogo em alguma coisa, né? Até N outras. Por exemplo, também, agora eu lembrei falando de fogo, eu lembrei até da minha sogra, que ela não tem um sono adequado, ela tem uma certa idade, não tem um sono adequado e ultimamente tem colocado fogo nas panelas, né? Por quê? Porque vai dando aquela sonolência, o desempenho dela, a percepção dela, e às vezes ela está ali do lado da panela, mas a percepção dela já está rebaixada. Porque ela não está dormindo direito, porque ela não está tendo uma boa qualidade do sono. Então, tudo isso vai sendo impactado. Nós pensamos, vocês que trabalham com alimento, né, a qualidade do alimento, ela é muito importante. E às vezes a gente não se coloca como risco, mas é um risco, porque você está, né, dando alimento para outra pessoa. Então, o risco de você colocar um produto errado, o risco de você colocar alguma coisa que possa fazer mal para o outro é muito grande. Até essa semana a gente estava lendo sobre a questão dessa privação do sono na engenharia de alimentos. Alessandra, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você está privado do sono, o seu desempenho está rebaixado. Eu vi que o Vantuí estava aqui. Com certeza, quando os seus alunos estão privados de sono, né, eles não conseguem fazer o melhor que eles podem. Né, e você, como instrutor, consegue perceber. Assim como quando você está privado do sono, você não dá o melhor para o seu aluno. Muitas vezes você nem percebe. E aí, tudo isso que eu pontuei aqui para vocês, de humor, de irritabilidade, impulsividade, querer correr mais riscos, não perceber, não ter atenção, não se concentrar. Tudo isso é a nossa rede de cognição que vai estar atuando. Então, se ela está rebaixada, o nosso desempenho está rebaixado. Se eu estou dirigindo e não percebo, logo minha resposta vai ser inadequada. E uma resposta inadequada, ela pode ser tanto um impacto só para mim, quanto um impacto onde eu possa ter outras pessoas envolvidas. Olha como ele é amplo esse tema, né, e como realmente ele tem uma proporção muito maior do que a gente imagina. Ele realmente vai estar impactando, né, o nosso desempenho, a nossa qualidade de vida. Por isso, né, o consultor de fadiga, né, que é esse evento que eu estou fazendo dia 30, né, principalmente para os profissionais da área de segurança e saúde ocupacional. Por que é para eles? Porque nas empresas são essas pessoas que vão fazer uma verificação e uma análise, né, dos processos que têm risco e que têm que ser analisados através de análise de sono, análise de ritmo circadiano. Então, tanto para prevenir quanto para investigar, você necessita ter conhecimento. Você necessita desse conhecimento. Como é que você vai prevenir que aconteça alguma coisa se você não entende do que o sono é capaz, a falta de sono pode gerar? Como é que você vai investigar se você não sabe que estratégias a pessoa pode colocar, pode inserir para que ela possa minimizar os problemas? Então, esse evento do dia 30, ele é realmente voltado, né, chama consultor de fadiga, porque ele é voltado para as pessoas das áreas de segurança da empresa, né, segurança do trabalho, segurança ocupacional, saúde ocupacional, porque são
esses profissionais que estão diretamente ligados aos programas de gestão de risco. E aí eles precisam ter esse conhecimento sobre fadiga, esse conhecimento do sono, para poder avaliar. Então, imagina esse profissional, né, que ele vai avaliar qual é o risco daquela atividade, ele vai avaliar que aquela pessoa, que nem nós vamos dizer quais são os riscos, ele carregar a panela pesada, o fogo, a água quente, ele vai avaliar esses riscos, né? E o que uma pessoa com fadiga pode impactar? Qual é o maior problema? E quais são as estratégias que eu posso inserir para evitar que isso aconteça? E para mim foi bem importante, porque nós saímos dessa semana do sono e estamos entrando nesse evento que é do consultor de fadiga, que tem a integração completa. Vai poder trazer super claro, né, super objetivo de um ponto para o outro. Então, nessa verificação, vejam vocês no dia a dia de vocês. Aqui eu já estou até trazendo um pouquinho. Quais são os pontos das atividades de vocês que vocês olham que é um risco? O que uma pessoa cansada ou você cansado, né, pode gerar ali? O pior, né? Quais são as piores situações que você pode gerar? E como eu vou fazer uma estratégia para evitar isso? Vocês já pararam para ver isso com vocês? Normalmente a gente não pensa, porque nós não pensamos que pode acontecer e que nós mesmos temos que colocar estratégias para evitar aquilo. E esse é o ponto, é poder unir e trazer essas informações. Eli, você está falando, você se identificou, sim? Eu lembro muito bem você falando sobre a questão do sono, você e a Júlia colocando e pontuando para mim a questão que vocês estavam ficando até de madrugada para fazer, né? E com certeza não era a qualidade que vocês queriam, né? Não era aquela qualidade que estava saindo, né? Mas vocês necessitavam executar. Quanta informação, né? Quanto desempenho vem aqui, né? E isso é no nosso dia a dia. Esse assunto, esse tema, não é para assim, eu pego esse tema e coloco para lá. Não, é no nosso dia a dia. É avaliar no nosso dia a dia, né? E além disso do desempenho, lembrem que essa privação do sono, ela permite com que doenças cardiovasculares, depressivas, elas entrem no seu organismo, né? Ela permite muitas coisas. Então, uma boa qualidade de sono, né? Colocar estratégias para você ter um melhor desempenho. Então, às vezes, a estratégia é eu vou dormir e depois eu volto mais cedo. É bem assim, né, Júlia? É bem assim. Colocar as estratégias certas para que você possa ter o melhor do teu desempenho. E se não tiver? E se não é uma boa noite de sono? Digo que uma boa noite de sono já não vai dar um impacto direto. Você vai necessitar pelo menos de 2 noites de sono bem dormidas, com uma boa qualidade, tanto em termos de tempo quanto em termos de qualidade, né? Sem você ficar acordando, sem você ficar sendo desperto, é que vai poder te ajudar. Então, cuidem do sono de vocês, cuidem dele, conheçam vocês, porque, eu vou ter uma boa qualidade se eu dormir 8 horas? Não necessariamente, porque talvez você precise de 9. O teu corpo fala, quando é que você acorda e fala, peraí, eu necessito de tantas horas porque eu vou estar bem. Então, quando você acorda e está com qualidade, né, você sabe. Agora, você dorme 8 horas, mas eu durmo 8 horas. Mas, às vezes é muito. Às vezes você fica na cama rolando depois que acorda e contabiliza aquilo como sono. E não é. Porque sono é do momento que você dorme, não do momento que você deita para dormir. É do momento que você dorme até o momento que você desperta. Então, tanto para dormir quanto para acordar, depois que você acorda, não fique na cama.
Se você foi dormir e não conseguiu dormir, levanta da cama e vai fazer outra atividade mais relaxante. Vai fazer respiração. Eu tenho ali no desafio, coloquei a estratégia da respiração. Vai ler, né? Vai fazer alguma coisa que seja relaxante para que você possa dormir. Quando vier o sono novamente, você volta para a cama. E quando você acorda, a mesma coisa. Né? Acordei, despertei, eu levanto e vou fazer atividades. Por quê? Porque se você fica ali fritando, né, que nem um quibizinho dormindo na cama, isso não vai ajudar você, não vai melhorar e muitas vezes vai piorar a sua qualidade de sono. Deu para vocês entenderem, né? Deu para compreender um pouco mais a importância de que cada um cuide do seu sono, se conheça, veja como você reage, né? Perceba o seu desempenho, veja se você realmente dormiu, se você não dormiu, se o teu desempenho está adequado, se não está. Observe, se conheça. Esse é o que eu posso trazer mais para você. Né? Quando a gente se conhece, né, a gente consegue ter um equilíbrio maior. E se o seu trabalho, e se a sua atividade, né, exige de você com que você esteja durante os horários noturnos em atividade, você vai trabalhar de uma outra forma, você vai trazer outras estratégias para que você esteja bem. Agora, eu vejo para vocês, eu digo para vocês, essas estratégias que estão ali no destaque do perfil, da página, né? Tá escrito desafio, eu vou mudar para estratégias, né? Para que você possa ter uma melhor qualidade de sono, para que você possa dormir melhor. Elas são simples e são fáceis de serem empregadas. Então, coloca na sua vida, coloca no seu dia a dia, que você vai ver a mudança tanto do seu humor, quanto do seu desempenho, quanto de você como uma pessoa muito melhor. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui, obrigada por vocês me escutarem, né, vocês estarem aqui tentando fazer um novo sono na vida de vocês. Um grande beijo para vocês. Né? Nós nos vemos terça-feira, tem outra live, agora toda terça-feira às 19h11, né? Nós temos live para poder conversar sobre mais um tema. Né? Muito obrigada, beijos e boa noite.